Orminda, como é que foi a tua história? Como começou a tua história no Ministério Mudança de Vida? Pastor, a minha história no Ministério Mudança de Vida foi uma mudança extraordinária, pastor. Por quê? Porque antes de me conhecer o Ministério Mudança de Vida, eu era uma pessoa muito triste, muito vazia. Tudo que eu fazia, pastor, não dava certo. O que acontece, pastor? Minha mãe teve 5 filhas e eu sou uma das filhas mais velhas, né? Tenho meu irmão mais velho e depois eu. Então, na minha vida, pastor, eu sempre fui cobrada em questão assim de cuidar dos meus irmãos que eram mais novos, né? Eu e meu irmão mais velho. Então, era colocado na minha vida o quê? Você não pode. Na minha vida sempre teve o não. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Queria sair, você não vai, né? E o que acontece? Não só dentro de casa, mas com alguns familiares, pelos cuidados que tinha do quê? De criança não quebrar, não estragar as coisas, né? E isso, o que acontece, pastor? Eu acredito que foi assim, que aquilo veio para minha vida. Eu acho. Entrou em você essa negativa, que você não pode, que você não deve. Isso, pastor, isso entrou na minha vida. E foi muito triste porque eu levei de que forma? Eu sempre tive um bloqueio muito grande em questão de lidar com as pessoas. Para quem me conhece, todas as pessoas que me conhecem sempre me admiraram, sempre me respeitaram pela educação que eu tive, né, através da minha mãe que sempre cuidou de nós. Só, pastor, que ninguém sabe é que na minha vida sempre teve um vazio muito grande, uma tristeza e esse bloqueio do não. Porque eu sinto assim, hoje eu enxergo, através do Ministério Mudança de Vida, que tudo que aconteceu na minha vida lá atrás tem um significado. Porque eu tinha o quê? Qual que era a minha deficiência lá atrás, pastor? A intimidação de chegar, fazer um curso, quando eu fazia, eu não conseguia me socializar com as pessoas totalmente. Em questão de, vamos supor, ter que explicar alguma coisa, eu tinha medo, pastor. Você tinha medo do homem? Muito medo do homem, pastor, dos patrão, principalmente, quando acontecia alguma situação que eles chegavam em mim e falavam, Orminda, eu preciso conversar com você. Essa questão de falar assim, eu preciso conversar com você, era uma intimidação muito forte. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Eu não tinha feito nada, não era nada, nada, assim, às vezes até eles queriam até me elogiar em alguma coisa, mas esse espírito do medo era muito forte, né? E eu não conseguia, assim, me expressar, resolver situações, perdi muitas chances na minha vida, muitas oportunidades que me deram por conta desse medo, de achar que eu não podia, que eu não conseguia, que eu não era capaz, porque sempre era esse não que vinha na minha vida, né? E quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, através da palavra, eu comecei a entender, a conhecer a verdade, a conhecer o que realmente estava acontecendo, né? E hoje, pastor, a minha vida mudou, transformou, porque eu aprendi que Deus não me fez com espírito de covardia, de medo. Ele me fez para ser vencedora, ele me fez para eu ser corajosa. Então, ele me ensina que eu tenho que ter ousadia em Cristo Jesus, que eu tenho que seguir ou sim, sim, ou não, não, nas horas certas, né? Que eu tenha graça para conseguir conquistar e fazer as coisas, né? E hoje Deus tem me abençoado grandiosamente, né? Porque isso, na verdade, pastor, na minha vida foi uma libertação. Orminda, você veio para a igreja, Deus começou uma grande obra, mas Deus não para, né? E a senhora estava me falando que em determinado momento da sua vida, a senhora chegou até a morar de favor. E Deus te prosperou. Sim, pastor, exatamente. Em uma época da minha vida, tipo assim, eu estava passando necessidade em questão assim, nunca passei fome,
graças a Deus. Mas, pastor, eu sempre trabalhei e eu tinha dificuldades em pagar, por exemplo, aluguel. Algumas vezes eu pagava aluguel e isso me deixava triste, me frustrava, eu não me sentia bem. Eu cheguei a morar de favor, sim, né? Morei também no fundo da casa da minha mãe, que minha mãe sempre me apoiou, sempre me ajudou muito. Mas eu passei essa necessidade de morar de favor. E hoje, pastor, pela graça de Deus, hoje eu tenho um trabalho abençoado, eu trabalho, eu sou feliz no meu trabalho, né? Eu tenho uma casa onde que eu não tenho preocupação de que eu vou passar necessidade, né? Mora eu e meu filho, Deus tem me abençoado, me capacitado, porque tudo que o meu filho precisa, né? Na minha necessidade, ele tem feito, ele tem me honrado, não tem faltado nada para mim. Deus te deu uma independência, né, Arminda? Sim, pastor, hoje eu posso dizer que eu sou totalmente independente, né? Deus tem me dado a graça, né, de cuidar do meu filho, de estar no Ministério do Nosso de Vida, né? Hoje, para você ter noção, né, eu sou coluna, né? Que antes, assim, eu não conseguia, não sobrava, pastor. Era aquela coisa assim, regrada, certinha, né? E hoje eu consigo fazer algumas coisas a mais, porque Deus tem abençoado. E não só isso, né, Arminda? Tantas coisas que Deus já realizou nesse pouco tempo que você está na igreja, né? Você foi curada também. Sim, pastor. Teve uma época, quando eu engravidei do meu filho, eu sofri muito na minha gestação, né? Eu tinha que dormir sentada, com muitas dores nas costas, e eu falei assim, é por conta da gravidez, né? Sofri muito mesmo. Para sentar, eu tinha que colocar uma almofada na cadeira, e depois que eu ganhei meu filho, eu falei, agora eu vou sarar. E não, pastor, por muitos anos essa dor persistiu. Ficou por muitos anos. Até em um propósito que eu fiz, que o Ministério Mudança de Vida, né, proporciona para nós, eu fui curada dessas dores nas costas que por muitos anos ficou me seguindo. A família toda, ou quase toda a família, né? A começar pela mãe da senhora, estão na igreja e eles vieram por conta da sua fé. Glória a Deus, eu dou para isso, pastor, porque a gente tem que honrar nossos pais, né, nossa mãe, e minha mãe foi o meu pai e foi a minha mãe, né? E eu sou muito feliz, muito grata por isso mesmo, pastor, porque através da minha fé, da minha oração, de eu buscar a Deus, a gente sempre sonha, a gente sempre deseja que os nossos familiares estejam buscando a Deus, a gente quer a conquista da salvação da alma delas, né? Porque a gente luta todos os dias para isso. E eu, assim, não imaginava, assim, eu queria, né, que isso ia acontecer, mas, assim, pelo que eu vivi, as pessoas que vão ver esse testemunho, sabe? A minha mãe na igreja, pastor, a minha mãe servindo a Deus, buscando a Deus. E hoje, pastor, faz mais de um ano que minha mãe é batizada na igreja. Hoje, a minha mãe, ela participa do trabalho de evangelismo. Hoje, ela participa de todos os trabalhos, o trabalho de moradores de rua, né? E Deus tem abençoado a vida dela também. Eu tenho visto, nossa, minha mãe é uma mulher de fé, pastor. Minha mãe é forte e corajosa. E eu estou muito feliz por isso. Graças a Deus, Arminda, né? Hoje, de alguém que morava, que chegou a morar de favor, que não tinha como pagar o aluguel, chegou triste, vazia, intimidada. Agora você está abençoado em todas essas áreas. Tem muita coisa para Deus a fazer ainda, né? Os familiares estão vindo, estão te seguindo, e por quê? Porque viram Deus na sua vida. Então, Arminda, tem tudo para acontecer coisas ainda muito maiores. Amém, pastor. Eu creio nisso, eu tomo posse, sim. Né? E é que nem o senhor falou. Os meus familiares estão vindo e eu creio em nome do Senhor Jesus que através do meu testemunho de vida, pastor, quem me viu lá atrás, quem me viu a vida que eu tinha, né? Através do meu testemunho de vida, da minha vida,
eles queiram conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, e que muda, e que transforma a vida, que restaura e que dá salvação para nós, né? Porque a gente tem que depender de todas as formas de Deus. Tudo que a gente fizer, a gente tem que colocar na mão de Deus, a gente tem que entregar para Deus, a gente tem que ser fiel, pastor, em tudo. Nos mínimos e pequenos detalhes, que nem a bispa fala, né? As ordens simples. Quando a gente começa a obedecer, a fazer as ordens simples, as coisas começam a acontecer, a chave vira e é só bênção, só glória. Você está feliz com Jesus, Orminda? Totalmente, pastor. Eu estou preenchida com Jesus, preenchida mesmo, né? Aquela tristeza, aquela frustração, aquele desânimo, aquela infelicidade foi embora totalmente, pastor. Hoje eu sou uma mulher realizada, para a glória de Deus.